Nessa aula, nós temos como tema etnografia, potencialidades e questões gerais que envolvem o uso desse método na pesquisa qualitativa. Então, como objetivos, a gente tem apresentar alguns aspectos relevantes da etnografia como método para a pesquisa em saúde. A gente vai estar contextualizado ao âmbito das pesquisas em saúde, relacionado ao tema da saúde coletiva também. E nós vamos contextualizar brevemente, é uma aula muito introdutória sobre a temática da etnografia, as discussões sobre a etnografia na atualidade. A gente sabe que a pesquisa qualitativa ela lida com o universo social, com a possibilidade de diferentes fontes de informação para a gente responder as questões relacionadas à pesquisa qualitativa, e que a pesquisa qualitativa envolve um processo não linear, um processo dinâmico de interação. Então, como ele é interativo, esse movimento recursivo de ir e voltar às questões do estudo é algo comum e presente na maioria absoluta das pesquisas com enfoque qualitativo. Aí a gente vai ter, dentro desse contexto, primeiro, que a gente já discutiu em aulas anteriores, uma não aceitação da ideia da neutralidade científica e o reconhecimento da participação ativa do pesquisador na construção das informações relacionadas à pesquisa, o que vai remeter ao conceito de reflexividade como algo importante para pensar a pesquisa qualitativa, e isso é muito forte na pesquisa etnográfica, onde o pesquisador, além de analisar uma realidade, ele analisa a si mesmo dentro desse contexto, a sua vivência, a sua experiência, os sentimentos que brotam, a relação, sobretudo, que o pesquisador, a pesquisadora estabelece com o seu objeto de pesquisa. A gente pode ver que a pesquisa qualitativa ela tem três modos clássicos de coleta de dados, está entre aspas aí, porque a gente comumente tem utilizado uma atualização dessa ideia de coleta de dados, utilizando o termo construção das informações, né? Então, são três estratégias clássicas de construção das informações no enfoque qualitativo, que são o uso de entrevistas, que a gente já discutiu em aula anterior, e o uso de grupos, né? Geralmente é a ideia do grupo focal, né? Ou a entrevista em grupo, e a observação direta ou observação participante, como a gente vai discutir aqui nessa aula. A gente vai ter também, já dando um passo para a aula posterior, que é a aula sobre análise de dados, que a análise de dados ela vai derivar de duas grandes fontes, né? Uma fonte empírica e uma fonte teórica. Então, as categorias elas são definidas na interação contextual, ou seja, na interação com os participantes da pesquisa, seja no uso de entrevistas, ou seja numa triangulação de métodos onde há a observação e as entrevistas. Então, é do material empírico que vai emergir as categorias, né? Também conhecidas como categorias empíricas, e também da fundamentação teórica. As categorias teóricas elas vão definir os caminhos de interpretação do material a ser produzido. Por que a gente está tocando nesse tema? Porque saber sobre análise de dados é importante antes mesmo de iniciar a análise de dados, já que o trabalho de campo ele é fundamental, e é no trabalho de campo que a gente vai lidando com os conceitos que vão surgindo na interação com o campo. Então, a etnografia ela trabalha com uma ampla gama de informações, né? Ela é uma pesquisa no terreno por prolongados períodos de tempo. A história da etnografia está ligada a inserções de longos períodos de pesquisadores clássicos, como Malinowski e outros, que saíam do mundo ocidental para estudar civilizações mais distantes e acabavam vivendo como um nativo, né? Como é um dilema clássico da etnografia, essa ideia de você morar com os nativos, morar com aquela comunidade, com aquela civilização que você pretende conhecer. A etnografia ela se constrói em cima desse pressuposto de que era necessário
essa vivência por longos períodos para que o pesquisador, a pesquisadora pudesse compreender a estrutura cultural desses povos, e isso seria compreendido a partir da vivência por longos períodos, né? Então, a etnografia está ligada à sistematização em formato de texto da experiência, né? Então, a gente pode pensar que o uso de uma triangulação, onde eu entrevisto pessoas e, por outro lado, faço diário de campo, eu estou, na parte do diário de campo, lidando com a experiência vivida, a vivência como uma categoria importante para conhecer o meu objeto de pesquisa. Então, a etnografia ela parte desse pressuposto, desse fundamento que é a reflexão sobre a vivência, a reflexão sobre a experiência vivida em determinado contexto. Parte-se do pressuposto aqui de que viver aquela realidade em loco, no local, no contexto onde os fatos e os processos se desenvolvem, com essa relação de proximidade e também de participação ou não naquele fenômeno, você acaba compreendendo melhor ou compreendendo de modo singular aquele fenômeno que você quer estudar. O que denota daí é que após essa vivência há uma sistematização em termos de texto dessa vivência, dessa experiência. A gente observa na etnografia também a construção de um saber teórico que vai sendo construído conjuntamente com a coleta de dados, faltou colocar aspas aí nesse slide, conjuntamente com a construção das informações, o que vai requerer essa sensibilidade reflexiva por parte da pesquisadora, do pesquisador, para poder compreender como que esses conceitos eles estão sendo colocados em prática no cotidiano estudado, como que esses conceitos nos auxiliam a interpretar a realidade. Afinal de contas, os conceitos são lentes para a gente enxergar os fenômenos, né? Então, como é que essas categorias ajudam ou não a gente compreender aquilo que a gente quer estudar? Então, a gente vai observar também o confronto de horizontes semânticos, né? As várias formas de interpretar aquela realidade que foi vista, né? Geralmente, o pesquisador, a pesquisadora, ela vai se confrontar com essa multiplicidade de interpretações sobre o fenômeno. Ela vai perceber que aquele fenômeno ele precisa ser interpretado a partir dessa multidireção de olhares, né? Então, essa inserção no campo permite esse acesso, essa multiplicidade de horizontes semânticos, de horizontes em termos de interpretação, em termos de compreensão dos significados daquela experiência naquele contexto. O que a gente vai ver é que há todo um trabalho de desenvolvimento de técnicas e de sensibilidades por parte do pesquisador e da pesquisadora para aprimorar um olhar sobre aquele fenômeno, aprimorar a sua escuta, sua capacidade de escutar e compreender e decodificar aquela realidade onde o pesquisador ou a pesquisadora estão inseridos, e uma habilidade de escrita, porque o diário de campo ele vai se desenvolvendo como algo muito próximo de um casamento entre a ciência e a arte, né? Onde a gente vai ver a etnografia também sendo identificada, sendo caracterizada como algo próximo da literatura, como algo próximo dos romancistas, dos bons romancistas, onde a gente lê aquele romance e parece que está sendo transportado para aquele contexto narrado, o contexto daquela narrativa, o contexto daquela grande descrição que muitos romancistas têm essa habilidade de descrever as situações, os processos, as vivências, né? Então, é um pouco dessa habilidade que o etnógrafo ele vai desenvolvendo. A etnografia, o exercício da etnografia, nos qualifica para uma descrição densa dos fenômenos, para uma descrição minuciosa dos processos vivenciados. Aqui a gente tem a imagem do Malinowski e a referência da antropologia social, fundada por ele, né? E aí a gente tem essa imagem
dele aqui junto com os nativos, né? A gente observa aqui a presença de um outro, né? Um outro distante, um distanciamento que, com a inserção por longos períodos, ele acaba se aproximando e podendo ter acesso a uma realidade que, distanciado como ele estava, ele não conseguia. Então, você vai ver que há na etnografia essa necessidade de construção de um diário de campo denso que seja capaz de acessar um pouco da vida como ela é, um pouco do cotidiano como ele se estrutura nos diversos espaços sociais. Malinowski ele vai propor a observação participante, né? A gente vai ver todo um campo de discussão teórica sobre a observação participante. Essa aula não esgota de forma alguma a temática da observação participante. Então, se vocês pretendem utilizar esse método, é importante que prolonguem as suas leituras na direção de compreender a observação participante, né? A observação participante é ligada ao trabalho desenvolvido por Malinowski, é aquela que está ligada a essa necessidade de conviver intimamente com os nativos por longos períodos, né? Reunir informações diversificadas sobre o mesmo fato, reunir um grande número de dados sobre os fatos diferentes, né? Vai construindo meio que uma ideia de estrutura da cultura naquele lugar, né? E você vai acabar construindo e sistematizando quadros sinópticos para a compreensão de todos, né? Fenômenos que se formam como um todo, como objetos dentro da análise cultural. A gente vai observar também uma distância entre o material bruto e o material apresentado, né? O diário de campo ele precisa ser analisado, né? Ele, em um momento posterior, ele é analisado pelo pesquisador, pela pesquisadora, né? É comum a triangulação, o uso do diário de campo como algo que vai dar mais consistência à análise de dados, análise de informações oriundas de entrevistas, né? Então há muito essa triangulação, é um procedimento que dá mais validade às pesquisas, algo comum, esse casamento entre a etnografia e o uso de entrevistas, né? A gente vai ver que a etnografia ela tem um desenvolvimento metodológico atual, né? A gente tem a possibilidade de uma descrição detalhada, né? Especialmente com o Clifford Geertz, a etnografia ela vai ter um avanço na perspectiva de construção da descrição densa, né? Então, para entender essa aproximação entre a antropologia e a hermenêutica com Geertz, a gente precisa estudar o que seria a descrição densa, né? Essa descrição minuciosa e aprofundada e que conta com a vivência do pesquisador no campo, né? Então, é uma descrição detalhada, sobretudo das vivências, das experiências ocorridas no período de observação, no período de participação em uma determinada cultura, em um determinado espaço social. E a gente vai ter esse esforço de estar lá e de estar aqui. Estar lá como aquele esforço do pesquisador de estar em campo, estar bem fundamentado em campo, estar situado diante das suas questões teóricas e metodológicas, mas, sobretudo, interagindo da melhor forma com o campo, né? Com as pessoas que estão participando do estudo, com os grupos que a gente acaba se inserindo na observação participante, né? Sabendo lidar com esses dilemas que também são dilemas éticos. E, por outro lado, um outro dilema ético que surge é o estar aqui, que é o momento em que o cientista, a cientista, vai estar sentado na sua mesa fazendo sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, e ao seu lado somente os livros estarão. E você não vai ter mais essa possibilidade de estar interagindo em campo, de modo que há nesse movimento de estar lá e estar aqui, eu diria, esse dilema, essa metáfora
pode ser pensado assim, essa metáfora da etnografia, que é esse esforço de estar atuando junto com as pessoas no espaço social, né, digno de uma participação, e por outro lado, não ser membro daquele grupo e ter que ser pesquisador ou pesquisadora também. Então essa duplicidade, esse fato de estar lá como participante e estar aqui, ou mesmo lá também como pesquisador ou pesquisadora, esse duplo papel é um dilema importante vivido pela experiência da etnografia. Então a gente vai ter na etnografia um relato vivido colocado na escrita e essa busca por uma análise aprofundada de fenômenos particulares em vez de tentar identificar generalidades. Então há um esforço de entender a particularidade daquele fenômeno, não buscar fazer generalizações para outros espaços. Então a gente vai ter uma etnografia que busca a construção dessas redes interpretativas sobre o fenômeno e vai produzir esses textos abertos e polissêmicos que vão indagar sobre tudo em cima, indagar a experiência vivida pelo pesquisador, pela pesquisadora. Então vai se produzir um texto sistematizado, rigoroso, porque você faz todo dia uma anotação de campo e à noite ou em outro período você sistematiza aquilo, aprofunda a descrição, faz reflexões pessoais. Então você acaba tendo esse duplo esforço de olhar para fora, né? O estar lá como observador daquela realidade, como participante, e que vai descrever aqueles fenômenos vivenciados, e o estar aqui como também esse esforço de entender a vivência que você teve, e entender também o ponto de vista da ciência que analisa aquele fenômeno, o ponto de vista do cientista ou da cientista que analisa aquele fenômeno. Então há essa necessidade de fazer um diálogo entre as construções interpretativas. O que entra em jogo na etnografia é, sobretudo, esse foco no papel do pesquisador, da pesquisadora, né? Então, a gente vai ver que a etnografia ela toca nessa questão desse processo que é típico da pesquisa qualitativa de ir a campo e se reposicionar diante do objeto de pesquisa, né? Então, o sujeito posicionado que se reposiciona, ele renova as questões de pesquisa no processo de inserção no campo, né? Então, você vai progressivamente conhecendo aquela realidade, estabelecendo relações com as pessoas que fazem parte daquela realidade. Você acaba estabelecendo laços com vários informantes-chave. Você acaba tendo acesso a um mundo de informação muito rico, muito complexo, e que é necessário sim esse esforço de posicionamento e reposicionamento por parte da pesquisadora, do pesquisador. Então a gente vai ter esses dois elementos, né? A observação como algo que vai pedir um certo distanciamento, né? Sempre a reflexividade como um movimento de unir análise e autoanálise, reflexão sobre a realidade e autorreflexão sobre o pesquisador ou a pesquisadora nessa realidade, vai requerer esse duplo movimento. Por um lado, um distanciamento, um olhar distanciado, e por outro, uma familiarização com aquilo que é estranho, um esforço de entender, um esforço de aproximação para entender aquela realidade, uma participação, um envolvimento. Então, a observação participante, ela traz como elemento fundamental, em termos de método, esses dois movimentos, né? O distanciamento, quando esse distanciamento é necessário, e sempre há um distanciamento necessário, e a familiarização, o envolvimento, a participação como uma forma de você compreender aquilo que inicialmente, ou mesmo no processo, se constrói como algo muito estranho da realidade do pesquisador ou da pesquisadora.
Então, a gente vai ter sempre essa tensão entre a análise científica e a experiência da vida cotidiana, como algo importante a ser pensado na reflexão sobre uma prática etnográfica. Então, a etnografia ela se constrói nessa direção, de constituir um significado, buscar um significado da experiência ou significados daquela experiência como algo que é importante para o processo de construção do conhecimento, para responder às questões de pesquisa. Caminhando para nossas considerações finais, a gente pode destacar que a etnografia ela tem sido aprimorada, né? Ela tem sido substituída por, como está destacado aí no termo, a observação de tipo etnográfico, tem se destacado em detrimento do estudo etnográfico, sobretudo pelas mudanças e adequações às rotinas científicas atuais e também o crescente interesse em analisar fenômenos urbanos próximos e não somente aquelas culturas distantes do pesquisador ou da pesquisadora, mas entender que, por exemplo, dentro de uma cidade, dentro de um centro urbano, a gente tem uma complexidade muito grande de fenômenos culturais e que a gente pode estar utilizando a etnografia como um método para estudar esses objetos de estudo. Então a gente tem uma adaptação, né? Geralmente, se antigamente a gente pensava uma etnografia por 2, 3 anos, agora a gente pensa observações de tipo etnográfico de 6 meses, de 4 meses, a depender da possibilidade que a gente tem de acompanhar determinados fenômenos. Dificuldades atuais dos pesquisadores ou das pesquisadoras, o tempo dos programas de pós-graduação e projetos das instituições de fomento, né? Geralmente é um tempo curto, que dificulta a observação por longos períodos. Né? Dificuldades inerentes ao método, que exige leitura, experiência e habilidade de escrita. Né? Não é qualquer um que consegue fazer um rico diário de campo. O diário de campo ele é uma coisa que vai se aprendendo com a prática, né? E a gente tem que ter uma análise bem específica dos objetivos da pesquisa para entender como fazer essa observação de modo a destacar o que dentro daquela vivência e, sobretudo, refletir sobre qual será esse lugar ocupado pela pesquisadora, pelo pesquisador, no que diz respeito a essa distância que vai se estabelecer. Uma maior aproximação, familiarização ou maior distanciamento frente ao objeto de estudo. Né? Então, quem é esse pesquisador e essa pesquisadora dentro do contexto que pretende estudar, né? E como que isso pode estar influenciando ou participando da construção das informações. Então, as questões éticas na etnografia, elas lidam sobretudo com esse processo de encontrar um lugar dentro do contexto, né? Como que a pesquisa ela entra, por exemplo, numa instituição de saúde, dentro de um serviço de saúde, e quem é esse pesquisador, essa pesquisadora dentro desse contexto. Né? Eu falo por experiência própria, que já utilizou a etnografia em um serviço de saúde, né? A gente tem também uma produção interessantíssima dentro desse campo, né? E a gente vai observar que esse lugar ocupado pelo pesquisador ou a pesquisadora nesse contexto institucional de um serviço de saúde vai ser muito importante para a qualidade de informações que você vai ter a possibilidade de acessar, como também nessa relação ética que vai se construindo. E como a gente já viu em aula anterior, a gente tem que tornar claro esse lugar de pesquisador, mas que quando a gente opta por participar de determinadas ações, a gente também tem que se engajar e tem que se envolver. Então, até que ponto vai o envolvimento e até que ponto vai o distanciamento? E são questões que são próprias da etnografia e que são importantes de serem analisadas com detalhes, com rigor, no que diz respeito à construção de informações dentro dessa perspectiva metodológica.
Essa aula ela se baseia sobretudo nesse artigo bem interessante do Andrea Caprara com a Lucila Landim, né? Tive a oportunidade de conhecê-los no doutorado. São pessoas que têm expertise nessa área da etnografia, nessa área da antropologia médica. Então, o texto que eu coloco para vocês é Etnografia, Usos, Potencialidades e Limites na Pesquisa em Saúde. Vai destacar um pouco do que a gente já viu sobre pesquisa qualitativa, mas vai trazer também exemplos concretos no que diz respeito à prática da etnografia no contexto da saúde. Ficamos por hoje aqui. Grande abraço a todos e a todas e saúde, sobretudo, para enfrentar esse período de pandemia.